Olá, boa noite, boa noite, boa noite. 9 horas 2 minutos. Estamos começando mais uma live, estamos começando mais um vídeo. Sempre de início, assim, dando um pequeno tempo para algum irmão, algum amigo que ainda queira entrar na live. Então, estamos começando mais um vídeo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meu irmão, meu amigo, que está me assistindo aí, ou que vai me assistir posteriormente. Estamos começando mais uma live, meus amigos. Boa noite a todos aí. Lembrando aí, meus irmãos, repetindo aí que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Lembrando sempre aí, meu irmão, que se você vai assistir essa live, agora você vai assistir ao vivo, se possível, aí quiser compartilhar no seu grupo de amigos, na sua rede social, no seu Facebook, um grupo que tem acesso, agradeço, se você acha importante. Quem vai assistir posteriormente lá no meu perfil no Facebook também pode compartilhar. Quem vai assistir no YouTube posteriormente também lá, se quiser assistir lá depois e compartilhar o link com alguns amigos, ou nas próprias redes sociais, Instagram e Facebook, tu pode compartilhar lá o link do YouTube que estão os vídeos. O título hoje, para quem posteriormente vai procurar no YouTube, é Vamos Ser a Igreja de Cristo? Uma interrogação aí. Então esse é o tema. Começaremos devagar aqui, meus irmãos. Então, entrar no tema. Tentarei fazer uma live não tão longa hoje. Eu procurarei fazer em torno de 30 minutos. As últimas aí eu estou me estendendo um pouco, 45, 48, 53 minutos, 1 hora. Então hoje eu procurarei não me estender muito. Procurarei ficar em torno de 30 minutos aí, que eu acho que é vamos dizer assim, que é o modelo ideal. Algum tema posso demorar um pouco menos, algum tema um pouco mais. Wanda, minha querida amiga, muito obrigado, Wanda, muito honra sempre, fiel, e muito obrigado, sempre desejando que Deus te abençoe, Deus aí ilumine a ti e a tua família aí. Muito obrigado, Wanda. Então vamos começar aqui no temas, meus irmãos, pedindo sempre, além de quem puder compartilhar, se alguém tiver alguma opinião, alguma coisa a acrescentar, bote nos comentários aí, se alguém tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, na medida do possível, eu vou ler todos. Se alguém tiver alguma contestação, alguma coisa diferente, bote nos comentários aí, que isso ajuda bastante aí nós não apenas eu daqui falar do meu lado, mas também trazer opiniões aí, então. Hoje, meus irmãos, então, a live, na verdade, é uma continuação, o tema que eu escolhi hoje, Vamos Ser a Igreja de Cristo? Interrogando. É uma continuação da última live, vamos dizer assim, a parte 2. Lá eu falei o que é a verdadeira Igreja de Cristo, o que não era a Igreja de Cristo. Tentei dar um panorama segundo a Bíblia. Zeca, meu querido amigo, muito obrigado por estar me assistindo aí, muito me honra aí a tua audiência, meu amigo. Que Deus te abençoe, a ti e a tua família, e saudade da nossa Guaíba, Zeca. Continuando então, meus amigos, é uma continuação da live anterior. Lá eu procurei definir à luz da palavra de Deus, sempre à luz do Evangelho, o que era igreja, o que não era igreja. E hoje é um convite que eu estou fazendo para quem está assistindo, é um singelo convite para para começarmos, para dar os primeiros passos para sermos a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Sempre deixando bem claro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja pessoal, seja virtual, a minha opinião que não conta muito, eu apenas tento trazer fatos segundo a palavra de Deus. Eu não me julgo um pregador, já expliquei em todas as lives, deixo claro, eu apenas quero falar do Evangelho de Cristo, eu tenho vontade de falar, e esse é o objetivo das lives, esse é o objetivo dos vídeos que ficam lá no YouTube. Daiane,
minha cunhada sempre me assistindo também. Que Deus abençoe a ti aí e a tua família. Então vamos lá, meus irmãos. Continuando, o tema proposto, vamos ser a Igreja de Cristo. Eu basicamente vou falar para 3 grupos de pessoas, ou talvez mais, mas principalmente, tá? Os que hoje têm verdadeiramente Jesus no coração, os que foram tocados pelo Evangelho e já participam de denominações, estão inseridas em denominações, sejam evangélicas, as inúmeras denominações, ou até mesmo na Igreja Romana, na Igreja Católica, tem gente lá tem pessoas lá que têm verdadeiramente Cristo no coração, fazem parte do todo que é a Igreja de Cristo. Mesmo na Igreja Católica, a qual tem doutrinas muito estranhas à Bíblia, mas tem gente lá dentro que pode estar que pode fazer parte da Igreja de Cristo, da verdadeira. Outro grupo que eu também estarei convidando é aqueles que participam de denominações, mas por um motivo ou outro estão um pouco descontentes com aquela denominação. Talvez esteja lá, participe das reuniões, dos cultos, mas estão vendo algumas coisas erradas segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento bíblico. E tem vontade, mas ainda não tiveram coragem de conhecer novos caminhos. Tá? Outros são aqueles que têm verdadeiramente Cristo no coração, o terceiro grupo, que foram tocados pelo Evangelho, que leem a palavra, que se sentem cristãos, no entanto, não participam de denominação nenhuma, seja católica, seja evangélica, eles simplesmente não participam, mas tem Cristo no coração, tem o Evangelho de Cristo nas suas mentes, tem uns que nunca participaram e não participam, tem uns que já participaram e já se afastaram, então, por os motivos que eu citei antes. Talvez não concordem com algumas coisas. Eu me incluo aqui, meus irmãos, tá? Eu me incluo aqui, modesta parte. Eu já participei de denominações, uma especificamente, evangélica, ela é pentecostal, mudei de cidade, já falei isso em outras lives, mudei de cidade, acabei não voltando lá porque eu comecei a ver que segundo o Evangelho tem coisas praticadas ali dentro que não são bíblicas, mas acabei me afastando. Então, praticamente, esses são os grupos de pessoas ao qual o convite, ao qual o relato que eu estou fazendo se dirige, então, meus irmãos. Mesmo que você esteja contente, realizado denominações, peguei aquele primeiro grupo aqui que está lá dentro, que acha que está tudo perfeito, uma coisa bem clara, meu irmão, ao participar de uma denominação, de uma igreja, com I minúsculo, vamos dizer assim, já tem um erro, necessariamente, mesmo igrejas que são mais fiéis à palavra, tipo a presbiteriana, que é uma das igrejas mais fiéis que tem ao Evangelho, ela segue muito o Evangelho. No entanto, meus irmãos, tem um erro de início, tem um erro de início mesmo, de fé, talvez de fé, talvez de aprendizado, porque o único nome que nós devemos cultuar, que nós devemos nos reunir para cultuar, para aprender, para falar, é Cristo. E ao participar de qualquer denominação, existirá o nome de Cristo provavelmente, mas existirá outro nome, uma placa, uma denominação tal. Então, meus irmãos, isso é um erro, Eu não estou dizendo em nenhum momento, não me interprete mal, que as pessoas que estão lá dentro estão erradas e que não são cristãs, não é isso. Estou dizendo que apenas tem um erro. Nós devemos nos reunir para somente o nome de Cristo e não a denominação A, B, C, a igreja tal, aquela placa com nome. Isso aí é um erro, segundo a palavra de Deus, meus irmãos. Olha o que nos diz a palavra. Saibam os senhores, isso é Pedro falando aos judeus. O apóstolo Pedro falando aos judeus. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos 4, do 10 ao 12, meu irmão, minha irmã. Júlio, muito obrigado, Júlio, por estar me assistindo aí. Que Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido. Saudade de vocês aí. Muito me honra a tua assistência, Júlio. Então, meus irmãos, isso tem que ficar claríssimo, meu irmão. Não pode ter outro nome entre eu, você que segue ou que queira seguir os caminhos de Cristo, e o próprio Cristo. Não pode ter outro nome, não pode ter uma placa, não pode ter um pastor, não pode ter um padre, não pode ter um pastor presidente, apóstolo, presbítero, seja o que for. É nós e Cristo. As pessoas talvez nos facilitem chegar lá, mas não pode ter outro nome, não pode se reunir pessoas com o objetivo de outro nome a não ser o de Cristo, meus irmãos. Isso tem que ficar claro. E a palavra nos diz aqui, não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que eu li agora há pouco, isso tem Atos 4, dos 10 ao 12, meus irmãos. Então, vou ser bem sucinto aqui para não me alongar. Quando Cristo iniciou sua igreja, lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se você quiser dar uma lidinha, é um capítulo muito bom, esclarecedor. Lá no Pentecostes e após foi dada a formação da igreja, recebida do Espírito Santo, posteriormente a revelação a Paulo de que todos herdariam o reino de Cristo, não só apenas os judeus. Então, os planos do Senhor nosso Deus é que a partir de ali formasse um só corpo, formasse um só espírito, formasse só um conjunto de homens e mulheres que seguiriam o Evangelho de Cristo. Só que, no entanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo, o homem, e ao longo do tempo, isso desvirtuou. Hoje eu não sei, eu não saberia nem chutar quantas denominações evangélicas, quantos ramos, a própria Igreja Católica que seja, não dá, hoje fica difícil até saber quantas denominações que se dizem evangélicas e mais a Igreja Católica surgiram, que se dizem cristãs. Então eu pergunto uma reflexão simples para ti, meu irmão, minha irmã que está assistindo, meu amigo e minha amiga. Será que o Senhor Jesus teve a intenção de que o homem fizesse esses grupos, essas denominações separadas, com doutrinas, com ensinamentos diferentes? Será que era o plano, será que era a intenção do Senhor Jesus que isso acontecesse? Reflita para si mesmo, meu irmão. Será que ele não queria uma igreja única e uniforme, tendo somente o nome dele como a cabeça do corpo, que somos nós? Nós somos membros do corpo de Cristo e o próprio Cristo é a cabeça. Então reflita essa indagação, meus irmãos. A palavra já nos diz aqui, há um só corpo, a palavra nos diz assim, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Efésios 4, do 4 ao 5. Vou repetir de novo o versículo. Há um só corpo, há um só Espírito. Também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, do 4 ao 5. Leandro, muito obrigado pela tua audiência, meu amigo. Que Deus te abençoe, a ti e a tua família. E saudades do nosso Barão do Triunfo. Eu não sei se você mora no Barão do Triunfo, meu amigo, mas fique com Deus aí. Que Deus te abençoe, a ti e a tua família, meu querido. Então, meus irmãos, voltando aqui, a intenção do Senhor, certamente, assim, pelo menos que a gente entende,
seria esse um só corpo, seria a igreja de Cristo toda unida, fazendo parte do corpo, tendo com Cristo como cabeça. Então, meus irmãos, isso que a gente tem que ficar claro. As denominações que o homem fez ao longo do tempo, depois da formação da igreja de Cristo, é coisa do homem, não é coisa de Cristo e do seu evangelho. Então, meus irmãos, vou entrar justamente no convite agora, propriamente dito. É possível congregar fora das denominações, é possível, é o correto até, eu diria. Mas assim, você pode continuar nessa denominação se você sente bem lá, se você tem amigos lá, não tem problema. Você pode continuar lá e pode começar a reunir-se com irmãos que congregam ou que vão congregar somente ao nome de Cristo. Não, uma coisa, pelo menos em um primeiro momento, uma coisa não impede a outra. Isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Você também pode se afastar, se quiser, é isso o Espírito Santo que vai tratar com você e você vai ter um entendimento. Você pode se afastar também da sua denominação e começar a congregar somente ao nome de Cristo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ao tomar essa decisão, ao querer encontrar outros irmãos que vão congregar somente ao nome do Senhor, certas coisas, certos vícios, certos ensinamentos que tem lá naquela denominação, seja qual for, não poderão ser trazidos. Em uma reunião somente ao nome de Cristo, a gente procura seguir isso que a Bíblia orienta, o que a palavra nos orienta. Certas coisas lá que não têm embasamento bíblico, nessa nova assembleia, nessa nova reunião de irmãos que congregarão somente ao nome de Cristo, não poderão ser trazidas, não poderão ser importadas. Isso é muito importante, meus irmãos. Algumas coisas, tipo assim, exemplos só, dízimo, que a maioria, quase totalidade das denominações cobram dos seus participantes. Dízimo não é bíblico, eu já falei que durante 2 ou 3 lives anteriores, se quiser pode procurar lá. Casamento religioso, não existe casamento religioso na Igreja de Cristo, não existe. Procure o Novo Testamento, procure nas epístolas, procure os evangelhos, procure no livro de Atos, procure lá no livro de Apocalipse. Não tem mandamento do evangelho de Cristo para fazer casamento religioso. Casamento é uma coisa civil de um homem e de uma mulher, é abençoado por Deus, mas não tem nenhuma liturgia, nenhum ritual. E as igrejas fazem casamento, não sei quais os motivos, também não me interessa aqui saber. Tem que deixar também os hábitos das igrejas, das denominações que são legalistas, que se apegam à lei, aquelas pentecostais que dizem que tu pode ser salvo, mas se cometer um pecado no outro dia tu não é mais salvo, se o redimir do pecado é salvo. Essa coisa de perder a salvação, essa coisa que apavora o crente, que apavora o evangélico, que está sempre com medo de perder a salvação. Isso não existe, meu irmão. Uma vez que você encontrou Cristo de coração, de alma e coração, e o Senhor Jesus ouviu através do seu Espírito Santo, a salvação é garantida, não tem mais como perdê-lo. Nós vamos cometer erros, nós vamos cometer pecados, mas se fomos tocados pelo coração, em coração, pelo Evangelho de Cristo, somos salvos, ponto final, acabou, meus irmãos. Continuando, não pode ser trazido hábitos da denominação que você participava, tais como falar em línguas estranhas, meus irmãos. Já falei isso 2, 3 vezes, o que aconteceu em Pentecostes é línguas estrangeiras, não é línguas estranhas. Os apóstolos e os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a proferir o Evangelho em línguas estrangeiras dos povos que ali estavam. Então não tem nada a ver com línguas estranhas. Então não traga isso da sua denominação para congregar somente ao nome do Senhor. Esse hábito não é bíblico, meus irmãos. Quem sair da sua denominação e começar a se reunir com irmãos, não
não vai existir a autopromoção, a ser um bambambam, a ser o pregador da hora, aquele que impacta com frases e com pregações impactantes e que vai ser o tal daquela denominação. Não existe isso, meus irmãos. No meio evangélico existe muito tal da oportunidade. Ah, hoje me deram uma oportunidade para falar lá. Não, meus irmãos, a oportunidade todos que têm ali é estar conversando com Cristo, estar orando a Cristo, estar se reunindo em nome de Cristo. Lá não tem nome importante, meus irmãos. Lá quem for participar não pode querer autopromoção, se engrandecer. O único nome lá é Cristo. Todos são humildes, todos são servos de Cristo ali, meus irmãos. Citei alguns só coisas, hábitos que não devemos trazer lá das denominações. Meus irmãos, um pequeno passo a passo aqui, de como, simples, assim, sucinto passo a passo, de como começar a congregar, se você tem desejo, se você futuramente vai ter desejo de congregar somente ao nome do Senhor. Importante, meus irmãos. Para quem quiser um detalhamento maior, eu sugiro, para quem se interessar, tem um evangelista aí chamado Mário Persona. Ele tem canais no YouTube. Mário Persona. Ele desenvolve um trabalho evangelístico, acho que desde 2014, 13, 15 por ali, eu não sei exatamente. Eu sigo muito os vídeos dele. Ele ensina detalhadamente, muito mais do que eu estou falando agora, de como congregar, de como sair do sistema se você tem vontade, de como começar a congregar somente ao nome de Cristo. Então, quem se interessar pelo assunto, vá lá, perca um tempinho, digite Mário Persona lá no YouTube, tem dezenas, centenas de vídeos lá, meus irmãos, com mais diferentes temas. E aí, se você botar Mário Persona e perguntar a como congregar somente ao nome de Cristo, vai aparecer muitos vídeos lá. Boa noite, Júlio. Boa noite mesmo. Vamos ver que tua mensagem tem. Que Deus te abençoe. A ti e tua família sempre, Júlio. Saudade de vocês e saudade do nosso Guaíba. Então, meus irmãos, passo a passo, bem simples, bem resumido, bem sucinto, tá? Primeira coisa, tente descobrir na sua cidade, se na sua região existe já uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome do Senhor. Em cidades um pouquinho maiores, cidades médias, provavelmente tenha, ou alguma cidade próxima. Primeiro passo é esse. Descobrir se existe já, é fácil, é só tu te relacionar, ver em redes sociais, alguma coisa deve ter dessa assembleia que se reúne somente ao nome de Cristo. Se existir essa assembleia, entre em contato com um membro da assembleia e aí eles vão te orientar como fazer, como começar a participar das reuniões, como começar a participar daquelas assembleias. Se não tem na sua região, se você não conseguiu descobrir, ou próximo, uma cidade próxima, uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome de Cristo, que é o meu caso, inclusive, meus irmãos. Eu moro aqui na cidade, aqui em Xangri-Lá, e aqui praticamente perto só tem Xangri-Lá e Capão da Canoa, um do ladinho da outra. São cidades pequenas, grandes no verão, mas o movimento de veranistas no inverno são cidades pequenas. Então eu estou nesse passo, meus irmãos. Eu estou engatinhando, estou tentando achar irmãos para começarmos a reunir, nem que seja 1, 2, 3, embora que eles venham a participar de alguma denominação, mas vamos começar aos pouquinhos, nos reunir, para falarmos do Evangelho de Cristo. Então, eu estou nesse estágio hoje, ainda não consegui achar irmãos para congregar. O desejo de Cristo, o desejo da igreja de Cristo é que a gente ache outras pessoas para força, embora já sejamos a igreja de Cristo, mas é muito importante que a gente participe, que a gente tenha comunhão com outros irmãos, meus amigos. Terceiro, meu amigo, uma vez achado 1, 2, 3, 5, 8, 10 irmãos, comecem a se reunir na casa de um, na casa de outro, naquele que tem uma casa um pouquinho maior, que tem talvez
um espaço, se for 2, 3, 4 irmãos inicialmente, normalmente é o que acontece, não tem problema, qualquer casa serve. Aquele que tiver disponibilidade de tempo, combine uma reunião por semana, um dia que todos possam, até 2 reuniões por semana, tá? Posteriormente, se for possível. Terceiro passo é esse. Posteriormente, se o número de pessoas que você... Mas esse é um segundo momento. Se o número de pessoas que começaram a conversar, começaram a se reunir, ficar grande para uma casa, talvez ache alguma casa que tenha uma garagem, que tenha um salãozinho de festa, uma coisa maior, que já possa ser feita reuniões maiores, com maior número de pessoas. Isso é um segundo momento. Em cidades maiores pode ocorrer isso. Em cidades menores já é uma dificuldade um pouco maior. Como eu disse, eu ainda estou aqui no primeiro caso. Eu ainda estou tentando achar irmãos que queiram congregar, que queiram celebrar somente o nome de Cristo, que não necessariamente congregar em denominações. Lembrando, meus irmãos, nessas assembleias, nessas reuniões, não podemos trazer coisas que não são bíblicas das denominações, tá? Principalmente lá não haverá uma autoridade como é das igrejas denominais, das denominações, a presença de um pastor que é um presidente que tem poder absoluto, ou de um pastor presidente, de um pastor regional, ou de um padre, seja o que for. Lá existirá uma assembleia de irmãos, existirá um conjunto de pessoas que decidirão tudo junto. Se discordarem, tentarão entrar em entendimento, se não, farão uma votação, mas jamais existirá alguém com poder absoluto. Nem posteriormente, quando a Assembleia tiver muitos membros, que começar a funcionar mesmo, propriamente dito, nunca a decisão será de uma pessoa. Não tem pastor, não tem vice-pastor, não tem pastor regional, pastor presidente, não tem padre, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem nada. É os irmãos juntos que decidirão qualquer coisa a respeito da Assembleia, sempre contando com a ajuda, com a intercessão do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, para orientar nas decisões. Lá não existirão cargos, muito importante, ninguém vai ter cargo nessa Assembleia. Não, o único nome lá é Cristo, mais ninguém vai se promover, meus irmãos. Não terá remuneração nenhuma, meus irmãos. Segundo o ensinamento do Evangelho, não é para tu ganhar, para o sustento da tua vida, da tua família, ter um belo salário com a obra de Deus. De graça recebeste, de graça dai, meus irmãos. Então lá é para Cristo, e lá não é modo de vida, lá não será essa congregação somente ao nome de Cristo, não será modo de vida, não será para ter um cargo assalariado dentro de uma igreja. Não, quem espera isso, quem tem vontade disso, quem tem aspiração disso, fique onde está e não venha participar dessa assembleia. Isso tem que ficar claro desde o início. Não pode ter interesse financeiro lá, ou de autopromoção, meus irmãos. A palavra nos diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Essa já estou falando como seria uma reunião, meus irmãos. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Importante, meus irmãos, tá? Ninguém vai falar em línguas lá para os outros não entenderem. A palavra nos diz. Continuando. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Falei há pouco, meus irmãos, não vai ter ninguém com poder absoluto. Não vai ter ninguém com poder absoluto, meu irmão.
Então, um falará, os outros julgarão. É assim que funciona uma assembleia de irmãos congregados ao nome de Cristo. A palavra nos orienta. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão paz, como todas as igrejas dos santos. Que eu li agora está em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33. Importantes também, meu irmão. No meio pentecostal e neopentecostal existe uma desordem, existe gritaria, meus irmãos. Existe confusão mesmo, e ali não é espiritual, não é do Senhor Jesus, não é evangelho, a gritaria, a confusão, várias pessoas falando ao mesmo tempo. A reunião de irmãos congregados ao nome de Cristo, ela é calma, ela tem ordem, conforme a palavra nos diz aqui, meus irmãos. Sempre repetindo o que eu li, está em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, meus irmãos. Sempre ratificando agora, que também li na outra palavra, um fale ou 2 falem e os outros julguem. Julguem diante da palavra de Deus, meus irmãos. Não é julgamento próprio. Tu fala e eu te julgo, ou eu falo e tu me julga. Veja, olha a palavra, veja se o que o irmão está falando está na palavra, não contradiz a palavra. Isso é muito importante, meus irmãos. Continuando. Porventura saiu de dentre vós a palavra de Deus? Porventura saiu dentro de vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E com ordem. 1 Coríntios 14, do 36 a 40. Como eu disse antes, meus irmãos, essa desordem que existe hoje em muitas denominações evangélicas não é bíblico, é